Minha família de propriedade exclusiva de Deus, sejam bem-vindos ao canal Escatologia Já Consumada. Hoje vou tratar de um assunto acerca das leis que já vigorava antes da lei de Moisés. É isso mesmo, meus queridos e amados irmãos. Acompanhem comigo nessa pequena história. Vejam só, o Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis da história e vigorou na Mesopotâmia, quando Hammurabi, meus queridos, governou o primeiro império babilônico. Vejam só, entre 1750 a 1795 a.C., esse código se baseava na lei do talião, que punia um criminoso de forma semelhantemente ao crime, meus amados, cometido. Ou seja, olho por olho e dente por dente. Você já até conhece essa expressão. O Código de Hammurabi era constituído por 281 preceitos gravados em uma pedra negra e cilíndrica de diólito. Atualmente essa pedra está exposta no Museu do Louvre em Paris, ou seja, a França. A Mesopotâmia é uma região cortada pelos rios Tigres e Eufrates. Pelo seu território passaram e dominaram diversos povos, meus amados. Amoritas foram um dos povos que habitaram a região e instalaram o Império Babilônico entre 1750 a 2000, meus queridos, antes de Cristo. Os amoritas construíram o primeiro Império Babilônico. A cidade de Babilônia se tornou a maior cidade importante e o centro do poder amorita. Na Mesopotâmia, as leis eram transmitidas de geração para geração, meus queridos, de forma oral. Com o domínio dos amoritas e a diversidade de povos que atravessaram a Mesopotâmia, era necessário a criação de um código de leis que ordenassem as relações sociais do Império Babilônico. O Código de Hammurabi foi criado para atender essa necessidade, meus amados e queridos irmãos. O rei Hammurabi começou a escrevê-lo em 1772 a.C. em uma pedra por meio da escrita. O Código de Hammurabi foi o primeiro conjunto de leis, preste atenção, da história e visava a ordem, as relações sociais do Império Babilônico. Características do Código de Hammurabi desenvolveu esse conjunto, meus queridos, de leis para unificar o reino babilônico, tendo em vista a grande cidade e os povos que faziam parte dele, e era regular as práticas, os costumes das cidade babilônica. As punições ocorriam para aqueles que não cumpriam as regras, meus amados. É isso mesmo. Pré-estabelecida. A escrita do código foi traduzida pelo abate Jean Vicente. As sentenças escritas estavam relacionadas ao casamento, à escravidão, ao trabalho e os acordos comerciais. A sociedade mais potente, meus amados, era importante do Código de Hammurabi foi a implantação de um código jurídico que ordenasse as relações sociais entre os habitantes do primeiro império, meus queridos, babilônicos. Seja dessa forma, o código substituiu a tradição oral, que ensinava as leis de geração para geração. Ao estabelecer-se a punição para um criminoso de forma semelhantemente ao crime cometido, esperava-se a redução das práticas criminosas cometidas pela pessoa.
em classes sociais, homens livres e fidalgos e escravos para cada classe social. O Código de Hammurabi determinava um tipo de punição, meus amados. Quem foi Hammurabi, meu irmão Christian? Hammurabi, meus queridos, ele foi um rei dos babilônicos no século XVIII a.C. Ele fundou o primeiro Império Babilônico. Ao expandir o domínio da Babilônia por quase todo o território da Mesopotâmia, além das conquistas territoriais, o rei Hammurabi se destacou ao elaborar um código de leis que passou a vigorar em seus domínios, com o intuito de estabelecer regras e punições, garantindo a ordem nas relações sociais após sua morte. Meus amados irmãos, contei um pouco da história de um rei chamado Hammurabi, com suas leis, que já vigorava bem antes da lei de Moisés. Que a graça de Cristo esteja com todos vocês, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé.